E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja ótimo. Sejam bem-vindos a mais uma aula onde nós estaremos falando sobre funções inorgânicas. E dentro desse conteúdo de funções inorgânicas, nós vamos estar vendo o subtópico de bases. Eu sou o professor Joneison Maia e sejam bem-vindos a mais uma aula. Sobre esse conteúdo, a primeira coisa que nós devemos saber é o seguinte: já que nós estamos falando de química, o que é uma base? Para nós temos o seguinte ponto: base são substâncias, tá? Substâncias que nós encontramos na natureza, tá bom? Então, substâncias tais que nós vamos saber que são bases através de algumas características. Entre elas, nós podemos destacar as seguintes. Vocês estão vendo aqui duas características fundamentais para uma substância básica. A primeira é a que vocês estão vendo aí, possui um sabor adstringente, tá? Existem algumas bases na natureza que é possível você, em outras palavras, experimentar, tá? Essas substâncias que vocês podem experimentar são aquelas que vocês poderão encontrar nas frutas. Exemplo, vocês têm aqui bananas, vocês estão vendo aqui, né? As figurinhas abaixo, bananas, caqui, caju, uvas, tá? Uma coisa interessante é o seguinte: o sabor adstringente vocês vão encontrar nessas frutas quando elas estão, de certa forma, vamos falar aqui no popular, elas estão mais verdes, tá? Elas não estão prontas para o consumo, de certa forma falando. Então, o que vocês estão vendo aqui entre parênteses é o que dá a origem desse nome. São substâncias que prendem a língua. Prende está entre aspas, tá? Como é que eu vou estar definindo para vocês aqui essa palavra? São aquelas frutas que você tem, popularmente chamando, um travo. Aquelas frutas, quando você come, você sente o travo na boca, tá? Geralmente você encontra isso aqui quando a banana ainda está verde, né? Você encontra também de uma forma mais comum, você tem aqui no caju, né? E uvas também, né? Então, você tem aqui a característica fundamental de uma base, tá bom? Claro que não é apenas essa característica. Quando você pega a substância em si, a substância básica, né? Porque vocês sabem que dentro da banana, da uva, caqui e caju, nós temos várias substâncias, tá? Só que aqui predomina a substância básica. Se você retirar apenas essa substância básica, você colocar, por exemplo, em um recipiente, claro que tem algumas bases que é mais fácil a gente fazer isso, né? A gente já encontra elas. Vou fazer um desenho diferente. Imaginemos isso como sendo um recipiente, tá? Okay? Dentro desse recipiente, nós colocamos essa substância básica. Quando você acrescenta água para misturar com essa substância, nós vamos ter a seguinte coisa: essa substância básica ela vai se desintegrar, tá? Não sei se essa palavra é correta. Ela vai quebrar as ligações, tá? E as substâncias sequentes que vão ser formadas, as partículas sequentes que vão ser formadas são partículas que conduzem eletricidade, tá bom? Então, duas características que nós temos é o seguinte: a base ela possui um sabor adstringente, tá? E ela pode conduzir eletricidade em solução aquosa. O que é solução aquosa? É quando você mistura com a
água, bom? Então, água, toda reação, toda solução que nós falamos em química, que nós dizemos o nome aquosa, significa dizer que você está misturando com água, ok? Então, quando você coloca essa substância, de certa forma, né, em solução aquosa, nós vamos ter a liberação, a quebra para conduzir essa corrente elétrica, tá bom? Junto com isso, claro, nós vamos pegar o gancho para falar sobre a definição de um químico, tá bom? Químico conhecido na literatura por Arrhenius. Nós temos a definição de Arrhenius para as bases. Então, quais são essas definições? Qual é essa definição? Desculpa. Vocês estão vendo aqui, ó, definição de Arrhenius nesse assunto de bases, né? Vocês estão vendo aí, turma, o seguinte. São compostos que liberam hidroxila. Hidroxila nós representamos por esse símbolo, tá bom? OH- em solução aquosa. Lembrando, solução aquosa mistura com água. Então, misturou essa substância com água, nós vamos ter a liberação de OH- da hidroxila. Coloquei aqui também uma figura representando a hidroxila, tá bom? Só para vocês tomarem algo mais, de certa forma, mais direcionada. Vamos imaginar o seguinte. Temos uma substância, vou colocar aqui uma substância NaOH. É a molécula de uma base, tá bom? Chamada hidróxido de sódio. Se você pegar essa molécula, né, essa substância, colocar dentro de um recipiente, vamos observar aqui o que é que vai acontecer, tá? Quando você misturar com água, você vai ter a quebra da ligação de Na, né, que é o sódio, com OH. E aqui o que é que você vai ter dentro dessa solução? Você vai ter moléculas, partículas de Na+, tá bom? Que é o íon do sódio, junto com OH-. Então, isso é a hidroxila, tá bom? Houve uma quebra exatamente da ligação desses átomos, né? Esse OH- é exatamente o que vocês estão vendo aqui nessa figura branca, ok? Então, você tem o seguinte, aqui eu coloquei apenas uma representação, mas nós temos várias, né? Até milhares de partículas de Na+ e OH-. Essas duas partículas, esses átomos, né? Esses íons, é onde nós vamos ter a movimentação elétrica, ok? Citado no slide anterior. Então, falando de bases, vocês já sabem o que é uma base. Tem sabor adstringente, em solução aquosa conduz eletricidade e, claro, geralmente a gente encontra a gente encontra na natureza. E, claro, vou já dizer para vocês da seguinte forma: toda representação molecular, quando eu falo representação molecular, eu me refiro a essa forma de representação aqui, ó, tá? Onde nós temos as letras. Em todas, vocês vão saber que está se falando de uma base quando você tem aqui, ó, a presença de um OH, um ou mais OHs, tá bom? De certa forma, eu vou passar aqui para o próximo slide para vocês visualizarem como é que é classificado as bases. Sim, nós temos vários tipos de base e esses vários tipos possuem uma classificação. Vamos dar uma olhadinha. Então, nós temos aqui classificação das
bases. Então, o que é que nós podemos perceber aqui? Que as bases, elas possuem 3 formas de classificação. Quais são elas? Nós temos a classificação quanto ao número de hidroxilas. Quando eu falo sobre hidroxilas, vocês devem lembrar que hidroxilas é aquele OH, tá bom? OH menos, tá bom? Então lembra que você vai estar observando as hidroxilas para classificar bases em monobases, dibases, tribases e tetrabases. Como é que você vai saber se uma base ela é monobase? Simples. Você vai fazer a seguinte coisa. Você vai olhar para o composto e você vai ter que observar quantos OHs tem. Geralmente na molécula você vai encontrar aqui, por exemplo, o NaOH. Observa que nós temos apenas um OH, tá? Vou colocar agora exemplos de bases para vocês compararem essa quantidade que eu estou falando. Um exemplo de base é o CaOH e nós escrevemos dessa forma: CaOH2, tá? Esse daqui é o hidróxido de cálcio e no primeiro vocês têm o hidróxido de sódio, ok? Então nós temos aqui o exemplo, vocês vão estar observando exatamente esse número que está aqui abaixo, tá? Esse número é o que vai estar dando a definição para nós, tá bom? De base, tem 2 bases. Tribases, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter 3 OHs. Exemplo, AlOH3. Observação, tem que ter os parênteses, tá? Porque nós estamos nos referindo a quantidade de OHs, tá bom? Então, daí você tira a quantidade de OHs, tá bom? E claro, nós temos mais um aqui que é a tetrabase. Um exemplo de tetrabase é MnOH4. Hidróxido de manganês. Bom, então hidróxido de manganês é uma tetrabase, hidróxido de alumínio tribase, hidróxido de cálcio dibase e hidróxido de sódio monobase. Bom, então todos referindo a quantidade de hidroxilas. Uma coisa interessante é o seguinte: nós temos também outra classificação que é referente ao número de dissociação. Quando eu falo de dissociação, eu estou me referindo à solução que é feita com essas substâncias, tá? Solução aquosa. Quando você faz essa mistura, você observa a quantidade de partículas, de íons que vai se formar. E essa partícula ela é medida em porcentagem. Quanto mais perto do 100%, mais forte essa base é, tá bom? Quanto mais longe, nós temos as bases fracas. Eu coloquei aqui 2 exemplos de bases fortes. O NaOH, que é o hidróxido de sódio, e o hidróxido de cálcio. Para ficar mais claro para vocês, é o seguinte: eu vou pegar aqui o desenho, colocar aqui acima, deixa eu colocar aqui até de outra cor, para ter um contraste melhor.
Coloque mais ou menos o desenho do esqueleto de uma tabela periódica. Acredito que vocês lembram, né, desse esquema, desse desenho, onde nós temos 18 colunas, né? Dessas 18 colunas nós chamamos de famílias. Então, o que você tem aqui, ó? Nesse ponto aqui, essa primeira coluna são as famílias, a família 1, tá? Coloca aqui F1. Esses elementos da família 1, tirando o hidrogênio, claro, nós vamos ter formação com OH para formar bases. Exemplo, nós temos o seguinte: LiOH, hidróxido de lítio, nós temos NaOH, nós temos o KOH. Estou pegando aqui, turma, os elementos que compõem a primeira família, tá? E isso nós podemos fazer com todos os elementos que estão na primeira família, ok? Então, vocês pegando os elementos da primeira família, todos eles vão ficar monobases, todos, tá? Então, esses compostos que são formados com os elementos da primeira família, todos vão ser bases fortes, tá bom? Então, vocês têm aqui, ó, o seguinte: todos os elementos da primeira família formam bases fortes. Todos os elementos da segunda família, que é essa segunda coluna que fica aqui, também vão formar bases fortes, tá bom? Então, nós temos aqui, para ficar mais claro para vocês, deixa eu escrever dessa forma. Quem é que forma bases fortes? Todos os elementos da família 1 e da família 2. Ok? Então, nós temos aqui o de bases e monobases sendo bases fortes. Bases fracas são todos os demais metais, tá? Que vocês vão encontrar aqui pelo meio, ó. Todos os demais metais, vocês vão ter formação de bases fracas. Além desses metais, vocês também têm outra base fraca que não se encaixa nesses metais, que é o hidróxido de amônio, tá bom? Esse aqui que está escrito para vocês. Claro, nós temos um terceiro ponto de classificação, que é a solubilidade. Solubilidade em água, tá? Quando eu falo solubilidade em água, eu estou falando a possibilidade de dissolver o composto em água, tá bom? Para ficar mais claro para vocês, sabe aquele momento que você pega sal de cozinha e mistura com água? Que você pode misturar até o sal, entre aspas, sumir, né? Isso é o que é solubilidade, tá bom? Então, nós temos substâncias, nós temos bases que são solúveis, nós temos bases que são pouco solúveis e nós temos bases que são praticamente insolúveis. Dá trabalho demais para misturar, tá bom? Então, como é que você vai saber se uma base ela é solúvel? Simples. Eu vou já direcionar para vocês exatamente quais são, tá? Essas bases solúveis, geralmente, são as bases que tem, é o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, é uma base solúvel, e todas as bases que faz parte da família família 1, tá bom? Então deixa aqui, ó, todas as bases que faz parte que formam os elementos da família 1, nós temos bases solúveis, tá? Então, família 1 e NH4. Família 1 são essas que eu acabei escrevendo aqui acima, tá? Os elementos da família 1, ok? Quem são
as bases que são pouco solúveis. São as bases que são formadas com os elementos da família 2. Família 2. Na família 2 você vai ter o elemento Mg, que é o magnésio, o Ca, cálcio e todos os demais. Vocês podem observar isso numa tabela periódica, tá bom? Os elementos que são praticamente insolúveis. Os demais. Desculpa, elementos não, compostos. Você tirar o hidróxido de amônio, os elementos que são formados pela família 1, desculpa, os compostos são formados pela família 1, os compostos pela família 2, exceto esses, todos os as demais bases são praticamente insolúveis, tá bom? Então, deixa anotado aí para vocês, tá? Essas 3 formas de classificação e, claro, as classificações. Tudo bem? Nós vamos seguindo agora para um próximo ponto. Aqui eu trouxe para vocês como é que é feita a formulação de bases, tá bom? Turma, vai ser mais ou menos dessa forma. Você tem o composto, tá? O elemento em si, e você vai juntar com a hidroxila. Aqui eu coloquei o desenho para vocês da hidroxila. Deixa eu só colocar aqui uma canetinha aqui pra gente. Você tem aqui a representação da hidroxila, OH menos. Esse menos significa menos 1, ok? Então, quando você vai juntar com outra substância, eu coloquei aqui a letra B apenas para representar qualquer elemento químico, tá bom? Então, sempre você vai ter aqui acima o número informando a quantidade de carga elétrica que tem esse elemento. Quantidade de elétrons, né, para ficar mais claro para vocês. Aqui coloquei 3 elementos para vocês observarem como é que nós fazemos a formulação juntando os íons. Então, quando você pega a partícula, o íon de Na+, do sódio, você vai estar juntando com o OH-. Esse OH-, turma, quando você juntar, você observa, na frente do menos, tá? E na frente do mais, nós temos o número 1. Não é obrigatório aparecer. Quando você juntar os dois, o número vai ficar dessa forma. NaOH. O número que está aqui em cima, esse 1, ele vai ser levado bem aqui para baixo do Na+, tá? Vamos tirar o menos e colocar o 1 bem aqui. Só que esse 1 não precisa aparecer, ele não é obrigado, tá bom? Nós já sabemos que é 1 quando aparece assim em branco. O número que está aqui na frente, que também é 1, vai ser levado bem para cá, para baixo. Que são os desenhos que eu acabei colocando aqui para vocês com essas setas azul e amarela, tá bom? Esse Y nós temos uma variação, pode ser 1, 2, 3 ou 4, como eu coloquei aqui abaixo, ó. Desculpa, aqui ao lado. O valor de Y pode ser menor ou igual a 4, não pode ser maior do que 4. Aqui vocês têm um exemplo do K+, vamos fazer assim, ó, K mais OH menos. Como é que vai ficar a formulação dessa base? Você vai escrever KOH. O número que está aqui na frente, isso aqui é um menos, acabou riscando aqui sem, né? O número que está aqui na frente do mais, você leva aqui para baixo. O que está aqui na frente do menos também vai ser levado aqui para baixo. Então você observa que nós temos a formação de KOH, porque os números é apenas 1. Quando você pega aqui K, né, Ca2+, que é o símbolo do cálcio, e junta com OH. Desculpa. Deixa eu apagar bem aqui isso aqui. Pronto. OH menos, vocês vão fazer da seguinte forma. Vamos colocar o Ca
OH. Turma, vocês observam que o menos, que está aqui em cima, é o 1, né? O menos, ele vai ser levado aqui para baixo. Então, não precisamos colocar, tá bom? O número aqui. Agora, no CA, vocês têm um 2. Esse 2 vai ser levado aqui para baixo, ó. Então, como nós temos o 2, nós vamos representar ele com o parênteses, tá? Então, nós vamos estar colocando 2. De certa forma, vocês vão observar o seguinte. Todos os primeiros símbolos, tá? Os primeiros elementos, todos eles vão ser com o número 1. Por isso que eu já coloquei dessa forma aqui, ó, com o número 1. Todos, tá bom? Por quê? Porque o H é menos 1, é 1 menos, tá bom? Desculpa aqui a forma de escrita, tá errado, o sinalzinho é para aparecer depois, para a gente não estar confundindo lá com a matemática. Então, vocês estão vendo aqui como é que nós fazemos essa formulação através dos íons que nos é dado em algumas situações, tá bom? Vamos seguindo aqui para o próximo ponto. No próximo ponto, nós temos o seguinte. Nós temos aqui nomenclatura de uma base, tá? Desculpa, nomenclatura de bases. Como é que a gente dá o nome a essas bases? Vocês vão observar da seguinte forma. Vocês têm o seguinte. Se o elemento formar apenas uma base... Desculpa, galera. Esqueci de selecionar aqui a caneta. Se o elemento formar apenas uma base, vocês vão dar o nome da seguinte forma. Hidróxido de... e o nome do elemento. Vocês viram já que já foi colocado em outros slides, né? O hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de alumínio, né? Então, essas são as formas de nomenclatura das bases, se a base formar apenas um elemento, tá bom? Se a base formar dois elementos, desculpa, falei errado, troquei os nomes. Se o elemento formar duas bases, vocês vão ter uma nomenclatura diferente para cada uma, tá? Nós temos aqui hidróxido, esquece o di, tá? Aqui abaixo não tem o di, ó. É hidróxido. Você vai pegar o nome do elemento e você vai colocar a terminação ico, se o número de oxidação for maior, e você vai colocar a terminação oso, se o número de oxidação for menor. Tá, e como é que eu sei o que é isso, né? Como é que eu vou saber disso? Eu vou colocar para vocês, mais aqui à frente, dois exemplos falando sobre essa situação. Vamos inicialmente falar sobre o primeiro caso. Quando o elemento forma apenas uma base. Vamos seguir aqui para o próximo slide. Coloquei aqui para vocês, ó, 3 compostos para fazermos a nomenclatura deles. Então, segue aí, ó. Vocês têm aqui, deixa eu colocar logo a canetinha. Você já sabe, ó, quando tiver substâncias que formam apenas uma base, sim, como é que eu vou saber que ele forma apenas uma base? Como é que eu sei que o elemento forma apenas uma base? É simples, você vai olhar para todos os elementos que estão na família 1 e família 2. Esses, certeza que vocês vão ter apenas uma base sendo formada, tá bom? Então, geralmente o restante da tabela, né, das bases formadas, geralmente haverá possibilidade de formar mais de uma base, tá bom? Então, esses elementos que nós temos aqui, essas bases, são todas formadas, são 3 bases formadas com a família 1 e 2. Como é que eu sei disso? Simples, você olha para cá, ó. Você tem o Na e o K da primeira família e Ca é da segunda família, tá bom? Quantidade de OH te informa isso. OH1, primeira família, OH2, segunda família. Então, escrevendo aqui, pronto. Você vai ter aqui, ó,
hidróxido de o nome do elemento que você encontra lá na tabela periódica. O Na se chama sódio. Simples assim. Tá? Você tem aqui o KOH, hidróxido de nome do elemento que tem o símbolo K, potássio. Certo? E para finalizar, nós temos aqui o hidróxido de cálcio. Beleza? Então vocês têm aí a nomenclatura, né? 3 exemplos de nomenclatura utilizando o primeiro caso, tá bom? Quando nós falamos do segundo caso, que é os elementos que formam mais de uma base, vai acontecer da seguinte forma. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu coloquei aqui duas substâncias, dois compostos, né? Duas substâncias, onde vocês estão vendo aí que é formado pelo mesmo elemento, o Fe. O Fe significa ferro. E onde é que você vai ver a diferença? Você percebe essa diferença bem aqui, ó. Uma tem 2 hidroxilas e a outra tem 3 hidroxilas, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Significa dizer, né, lá naquela formação que a gente viu, a formulação de bases, você tem aqui Fe, você tem aqui o OH menos. Esse 2 que vocês estão vendo aqui, ele era lá do ferro, tá? Então o ferro era 2 mais. Tá bom? Ok. A mesma coisa aqui abaixo. O ferro era 3 mais. OH menos. E é daqui, desses números, que vocês vão tirar o nome, saber o número de oxidação, se é menor ou se é maior. Nós havíamos visto há poucos instantes, que se você tiver o número de oxidação maior, a terminação é ico. Então você vai olhar para os números aqui, ó, de cima. O que tem 2 mais, o que tem 3 mais. Quem é o maior? É o de baixo. Então você vai escrever o nome da seguinte forma: hidróxido ferro, né, turma? Nós vamos colocar aqui férrico. Tá bom? Então, hidróxido férrico, terminação ico, para quem tem o NOx. Né? NOx, chamamos de NOx, tá? Número de oxidação maior. E o que tem menor, você pode fazer da seguinte forma. Você vai fazer da seguinte forma: hidróxido ferroso, terminação oso. Lembra, turma? Tá bom? Então, quem tem o NOx maior, férrico. Quem tem o NOx menor, ferroso. Tá bom? Nós temos outra forma de nomenclatura também, tá? Que pode até ficar mais claro, mais fácil para algumas pessoas. Deixa eu só trocar a tinta aqui para mostrar para vocês qual é a outra forma de nomenclatura que vocês podem utilizar. Então, vocês já viram aqui, ó, que nós temos o ferro aqui no primeiro exemplo como sendo 2 mais. Outra forma de nomenclatura é assim, turma, ó. Hidróxido de ferro. Olha aí, tipo, exemplo lá da primeira nomenclatura, tá? De ferro. No caso aqui você coloca o número de oxidação em romano, tá? Em numeração romana.
Então, no caso, nós colocamos hidróxido de ferro 2. Aqui abaixo, fazer a mesma coisa, vai ficar hidróxido de ferro 3. Número de oxidação 3 mais. Bom, então nós temos aqui essas formas de nomenclatura das bases. Seguindo, nós temos aqui no próximo slide, próxima tela, nós temos o seguinte. Nós temos aqui bases importantes. O que trouxe aqui para vocês 3 bases, tá? E elas são importantes para a nossa vida, tá bom? Exatamente por causa do nosso uso diário, tá bom? Deixa eu só... Cadê? Primeira base importante é o hidróxido de sódio, como nós já citamos anteriormente. Turma, hidróxido de sódio ele é utilizado na sociedade para preparação de sabão, tá? Essa substância ela é conhecida popularmente, tá? Que tem 2 situações na química: o nome que é conhecido popular e o nome que é conhecido no meio científico, o nome oficial. Então, o hidróxido de sódio é o nome oficial e o nome popular é soda cáustica, que você já deve ter ouvido falar por aí, que é utilizado para preparar sabão, tá? Além disso, vocês têm também essa utilização do hidróxido de sódio na fabricação de seda artificial, de celofane. Celofane, não sei se vocês conhecem, é aquele papelzinho colorido, tá? E outras coisas, bom? E etc. Então, vocês estão vendo só por esses pontos que eu citei, que é uma base muito importante. Hidróxido de sódio ou soda cáustica. Nós temos aqui o segundo exemplo de CaOH2, que é o hidróxido de cálcio. Ele é popularmente conhecido como cal. Sabe aquela substância que o pessoal compra para pintar a casa, né? Super cal? É aquilo ali mesmo, tá? Desculpa, cal não. Super cal é outra, turma. Acabei confundindo aqui, desculpa, tá bom? Não é aquele lá de super cal. Então vocês têm aqui, tá, o hidróxido de cálcio. Onde é que ele é utilizado? É utilizado em argamassas e pinturas, tá bom? Mas não é o supercal, acabei confundindo aqui, desculpa. Nós temos aqui, para finalizar, o hidróxido de amônio, que é muito utilizado em substância em produtos de limpezas domésticas, tá bom? Vamos seguindo aqui. Então, turma, aqui nessa próxima tela é a nossa finalização, tá? Nossa aula, ela finaliza por aqui. Vou deixar aqui nessa tela aqui para não... Tá bom? Nossa aula finaliza por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido toda essa parte de conteúdo sobre o assunto de bases, tá bom? Então, como nós finalizamos por aqui, a gente se encontra em um próximo momento. Bons estudos, galera. Valeu!